Prezados amigos e amigas da TV Cidade Livre, esse editorial é para expressar a nossa solidariedade ao povo da Venezuela, que é alvo de uma agressão externa patrocinada pelos Estados Unidos, que manipula a Organização dos Estados Independentes, dos Estados Americanos, OEA, em razão de alcançar a recuperação do petróleo que foi nacionalizado pela Revolução Bolivariana, dirigida por Hugo Chávez, e que, a partir de então, foi utilizado em favor dos mais pobres da Venezuela. Isto é uma medida inaceitável pelos Estados Unidos, que, com a sua tradição histórica de ingerência, intervenção arrogante em todos os países do mundo que têm uma postura soberana e independente, não suportam que a Venezuela tenha uma postura desta ordem, por soberania, com democracia, porque todos os governos da Revolução Bolivariana foram eleitos pelo voto popular, em eleições diretas. Pois bem, para recuperar o controle do petróleo venezuelano, vale dizer que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo conhecida no mundo hoje, e os Estados Unidos sempre se acostumaram em fazer o que fizeram no México, por exemplo, que roubaram mais da metade do território do México, hoje é território norte-americano, que intervieram em várias partes do mundo, como no Iraque, na Líbia, e agora tentam fazer na Síria, e a mesma coisa procuram criar pretextos por parte da OEA, Organização dos Estados Americanos, com a sinistra condução do seu secretário-geral, Luiz Almagro, que visa criar uma situação em que a OEA acabe por apoiar uma espécie de intervenção ilegal, indefensável, contra a Venezuela. Esta intervenção já houve na República Dominicana, por exemplo, em 1965, na qual o Brasil era uma ditadura militar, sintonizada com os interesses norte-americanos. O Brasil participou dessa intervenção armada, militar, ilegal, com pretextos, e sufocou um processo democrático dominicano que era expressão da vontade do seu povo. Foi esmagado pelos Estados Unidos com apoio do Brasil naquela época e de outros países também. O que se quer agora é criar a mesma artimanha para justificar na Venezuela uma intervenção externa. E com isso, uma série de expedientes estão sendo adotados, por exemplo, uma falsificação midiática, porque todas as manifestações contra o governo Maduro são mostradas como se fossem a coisa espetacular, sobretudo pela TV Globo, mas as manifestações gigantescas, enormes, em favor do governo democrático Maduro, que foi um governo eleito pelo voto popular, isso nunca aparece. Mostram-se também filas diante de mercados e mercearias, mas não se explica por que faltam determinados alimentos ou gêneros de primeira necessidade, já que os grandes empresários, para desestabilizarem o governo de Maduro, eles fazem uma série de medidas como confiscar e esconder esses produtos ou contrabandeá-los para a Colômbia, enquanto na Venezuela termina havendo uma crise de desabastecimento que é artificialmente forjada por ordem dos Estados Unidos com seus aliados internos, uma oligarquia aética que apoiou o golpe militar, o golpe antidemocrático contra o presidente Hugo Chávez, que exatamente há 15 anos atrás, porque estamos gravando esse comentário no dia 13 de abril, 13 de abril, há 15 anos atrás, o presidente Chávez voltava, trazido nos braços do povo, para retomar o seu cargo presidencial, ao qual ocupara pelo voto direto, para levar à frente os objetivos da Revolução Bolivariana. E quais são as conquistas dessa revolução?
um país sem analfabeto, um país que reduziu a mortalidade infantil, como diz a Unicef, um país que reduziu as desigualdades sociais, como diz a CEPAL, né? Um país que ampliou enormemente o atendimento médico às famílias mais pobres, como diz a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde. São tantos exemplos de políticas públicas a favor dos mais pobres na Venezuela que isso se torna intolerável para os Estados Unidos, sobretudo porque essas políticas públicas foram implantadas com o uso da renda petroleira em favor dos mais pobres, quando antes toda a renda petroleira, toda a riqueza do petróleo era internacionalizada e doada, regalada aos Estados Unidos. Basta dizer que praticamente todas as ruas de Washington são asfaltadas com petróleo venezuelano, entregues a mão beijadas nos tempos passados. O Chávez acabou com essa farra. E hoje, 13 de abril, há 15 anos atrás, Chávez voltava ao poder para dar continuidade a seu processo de revolução bolivariana que criou mecanismos de integração latino-americana, como a Telesur, a Petrocaribe, a Petrosul, o Banco do Sur, uma série de instrumentos, a ALBA, que resultaram depois na criação da Unasur e da CELAC, Comunidade Latino-Americana-Caribenha dos Estados, para uma integração concreta, na base da solidariedade, na base da integração de infraestruturas, na base de melhoria nas formas de comércio, na cooperação nas áreas de saúde, que resultaram durante um bom tempo em redução das desigualdades, da pobreza. Mas aos Estados Unidos isso não soa bem, não se permitem que os outros povos se unam para traçar os seus objetivos históricos de maneira soberana, independente deles. Eles nunca aceitam isso. Por isso, o que se faz hoje na Venezuela é para tentar destruir uma alavanca e uma ferramenta fundamental para a integração latino-americana. Por isso querem derrubar o governo Maduro, por isso apoiam a oposição oligárquica, apoiam os atos de violência e de vandalismo que estão sendo praticados nas ruas de Caracas, com destruição de prédios públicos por parte de lideranças, muitas delas treinadas nos Estados Unidos e remuneradas nos Estados Unidos. Nós vimos isso acontecer também no Brasil, quando se tratava de desestabilizar o governo democrático da presidenta Dilma Rousseff. Agora tentam fazer lá, mas a Revolução Bolivariana vai resistir. Se aqui não houve a resistência devida, se a presidenta Dilma não convocou o povo para uma resistência a qual tinha direito de fazer, lá na Venezuela, diferentemente, o presidente Maduro está convocando fortemente a presença do povo nas ruas para dar continuidade aos programas sociais que tiraram a Venezuela daqueles seus tristes índices de subdesenvolvimento do passado e dar continuidade à Revolução Bolivariana, impedindo aqueles que querem voltar e retroceder a história, trazendo a Venezuela de novo para a condição de colônia dos Estados Unidos. A Revolução Bolivariana tem o apoio internacional, solidário dos países progressistas do mundo, tem o apoio dos povos, tem o apoio interno e tem as condições de vencer, porque representa uma necessidade histórica. Internamente, para continuar a redução das desigualdades e construir políticas de justiça social que já vem construindo, aprofundá-las. E internacionalmente, porque é a Revolução Bolivariana um fator decisivo na integração latino-americana, que é uma causa justa de todos os povos da América Latina.